Olá, bem-vindo à sua 14ª aula de programação em Python. Nessa aula a gente vai estar falando sobre Nested While Loops. Então, Nested While Loops são ciclo whiles que eles estão um dentro do outro. Eles estão misturados, estão meio que bagunçados. Por isso a palavra nested. Então, um ciclo while dentro do outro, basicamente. Então vamos entender como é que funciona, quais são os cuidados e quanto que a gente usa um ciclo while dentro do outro. Então, vamos dar um exemplo de nested while loop. Vamos criar uma variável i, atribuir ela a 0, uma variável n, atribuir ela a 5, pedir enquanto i for menor que n, para imprimir o valor de i, e nós temos que incrementar o valor de i, senão nós temos um ciclo while infinito. Então, até aqui nada de novo, 0, 1, 2, 3, 4. Agora, o que acontece se eu colocar dentro desse ciclo while um outro ciclo while que tem uma variável j menor do que n e que eu peça para imprimir o valor de j, certo? Incremente o valor de j igual a j mais 1. E aqui eu vou definir o valor de j como sendo 0. Então, o que vai aparecer? 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Qual que é qual aqui? Que não está muito claro. Então, os primeiros 0, 1, 2, 3, 4 foi do j. Depois foi do i. Por quê? J passou a ser 5 e aí ele não roda mais esse ciclo j. E aí depois do i passou a ser 5. Então ele foi, entrou aqui, executou isso, depois voltou a executar normal o while loop. E aí como j era 5, ele ficou conferindo isso aqui e esse ciclo nunca mais se repetiu. Agora o que acontece se eu trocar essa definição de j daqui para cá e tirar esse print daqui e pedir para imprimir i e depois o valor j. Se eu der F5 nisso aqui, veja que aparece uma saída bastante grande. 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 1, 0, 1, 1, blá, 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 blá. Enfim, o que é isso aqui? Eu atribuí a i 0, a n o valor de 5, pedir i menor que n. Isso deve imprimir 0, 1, 2, 3, 4 para i. Por outro lado, para j, eu também devo imprimir 0, 1, 2, 3, 4. Só que acontece que pelo fato de j, do while loop de j estar dentro do while loop de i, o que vai ocorrer é que ele vai repetir o while loop de j para cada valor de i. Então, por isso, ele vai imprimir aqui aos pares 0, 0, 0, 1, 0, 2. Então, 0 é o valor de i e esses aqui são os valores de j, variando de 0 a 4. O que acontece é que esse valor, que toda vez no meu ciclo i, eu estou zerando o valor de j. E aí, com isso, ele reexecuta o ciclo while. Então, a cada execução desse ciclo while, ele está executando esse ciclo while aqui. E depois ele volta para cá e reexecuta isso. E aí, eu tenho duas condições e dois ciclos executando um dentro do outro. Isso é o que a gente chama de Nested While Loop. Então, é assim que ele funciona. Você tem que ter cuidado com as condições. Não pode esquecer que você tem duas condições. Ou seja, você vai ter provavelmente dois incrementos ou duas condições que você tem que estar verificando dentro de cada um dos while loops e que a execução deles está meio que ligada um ao outro. Eu poderia não imprimir o valor de i aqui, mas, enfim, tomar bastante cuidado. É uma ferramenta poderosa, mas é uma ferramenta perigosa. Se você cometeu um erro num while, o outro while vai sair errado com certeza. Então, tendo feito isso aqui, vamos olhar um exemplo de exercício que a gente usa isso. Então, dado um número n de empresas e um número m de meses, e o ganho e gastos positivos e inteiros de cada empresa para cada mês, imprimir se a empresa nesses meses ficou com déficit, lucro ou indiferente e imprimir o valor correspondente a essa balança. Então vamos entender com esse exemplo de execução. Então aqui digite o número de empresas, 3. Digite o número de meses, 2. Então a empresa 1
no mês 1. Digite o ganho da empresa no mês, 500. Digite o gasto da empresa no mês, 500. Agora vamos olhar mês 2. Digite o ganho da empresa no mês, 600. Digite o gasto da empresa no mês, 600. Tá vendo que aqui 500 como ganho e gasto como 500. Então, a balança nesse mês foi 500 menos 500, 0. A balança nesse mês, 600 menos 600, 0. A balança dos dois meses juntos ficou 0. Então, a empresa 1 ficou indiferente. Empresa 2 vai ter os valores correspondentes, ficou com um déficit de 300. E a empresa 3 ficou com um lucro de 400. Então, temos que escrever um programa em que eu percorra cada uma das empresas e percorra cada um dos meses. Ou seja, aqui eu vou estar percorrendo para cada empresa o número de meses. Eu vou ter que percorrer todas as empresas. Então, nesse caso, eu posso usar um nested while loop. Então, vamos primeiro escrever. Primeiro, pedir para o usuário digitar o número N de empresas. Então, digite o número de empresas. E vamos pedir para o usuário também digitar o número M de meses. Digite o número de meses. Tendo digitado isso, a gente precisa, em primeiro lugar, percorrer cada uma das empresas. Então, vamos criar uma variável empresa e vamos colocar essa variável, não como sendo 0, mas como sendo 1. Então, primeiro a gente vai começar da empresa número 1. Então, enquanto o número da empresa for menor ou igual a 3, ou melhor, menor ou igual a n, né? Porque eu não sei se vai ser 3, eu estou pegando o exemplo. Enquanto a empresa for menor ou igual a um número genérico de empresas, ou seja, eu tenho que olhar a empresa 1, empresa 2, empresa 3, não tem empresa 4, parou, certo? Então, enquanto eu estiver olhando para cada empresa, eu tenho que olhar o número de meses. Então, aqui eu tenho que iniciar uma variável mês igual a sinal de atribuição 1, por exemplo. Desculpa se eu falei igual aqui em empresa. Hein? Empresa atribui a empresa a variável empresa, o número 1, e atribui a variável mês, o número 1. Então, enquanto o mês for menor ou igual ao número de meses que existe, primeira coisa que você tem que fazer, antes a que você imprimir o número da empresa. Então, print empresa o número da empresa, que é o número empresa, e digitar 2 pontos. Aqui vai aparecer um segundo espaço que eu não coloquei, mas enfim, vocês vão ver que vai aparecer um segundo espaço. Então, já salvei o programa, né? Não queremos perder nada. Então, primeiro vamos digitar qual a empresa que a gente vai estar olhando primeiro. Depois, a gente tem que imprimir aqui qual o mês que a gente está olhando. Então, mês e o número do mês e também sinal de 2 pontos. Então, para cada mês, a gente tem que olhar o ganho e o gasto do mês. Então, a gente tem que pedir o ganho da empresa no mês. Então, vamos criar uma variável ganho, int input digite o ganho da empresa no mês. Isso aqui, entre aspas, certo? E aí que com isso eu vou receber o ganho da empresa. Eu tenho que ter também um gasto, int input. Aqui eu tenho que trocar, tá? Opa, sai disso aí, meu filho. Colocar o gasto da empresa. Então, eu tenho que pedir para a empresa o ganho e o gasto. Tendo o ganho e o gasto, eu vou pular uma linha. Então, eu vou colocar imprimir o nada. E aí, beleza. Aqui, quando eu pego isso, eu tenho que calcular o balanço para cada empresa. Então, eu vou ter que criar aqui dentro também uma variável
lança. E vou atribuir a ela o valor 0, porque inicialmente toda empresa está indiferente. E aqui, em cada um deles, eu tenho que incrementar a balança geral dos meses, a balança do mês. E a balança do mês é o ganho menos o gasto. Total de ganho menos o total de gasto. Então, aqui com isso, eu já vou conseguir receber o valor da minha balança para os determinados meses. Depois, eu preciso verificar se a minha balança é igual a 0, se a minha balança é, por outro lado, maior que 0, e, caso contrário, ela só pode ser menor que 0. Se a balança for igual a 0, então a gente tem o caso em que a empresa está indiferente. Então a gente vai dar aqui, imprimir print, a empresa, vamos ter que colocar o número da empresa, então empresa, ficou indiferente. Por outro lado, se a balança for maior que 0, ela teve lucro. Então, vamos pegar aqui o exemplo da empresa 3. Então, se a balança for maior que 0, print. Então, a empresa 3, tem que colocar de novo o número da empresa. Aqui eu coloco entre vírgulas. Ficou com lucro. E aí eu tenho que colocar o lucro é justamente o valor da minha balança. Então, tem que colocar aqui a balança. E o último caso é quando a minha empresa fecha com déficit. Então, aqui fechou com déficit de tanto. Agora, dois cuidados que eu não estou tendo por enquanto é, primeiro, de incrementar o valor de mês e incrementar o valor da empresa. Então, aqui eu tenho que colocar mês igual a mês mais 1. E aqui embaixo, no final de tudo, eu tenho que incrementar o valor da empresa. Então, empresa igual a empresa mais 1. Então, vamos ver, conferir isso aqui. Está imprimindo empresa, não pula nenhuma linha, imprime o mês, imprime os bagulhos, pula uma linha, imprime outro mês, pega os bagulhos, pula uma linha, imprime a balança. E aí, depois de imprimir a balança, eu tenho que imprimir também, pular uma linha. Então, vou colocar aqui para ele pular outra linha, imprimir uma linha vazia. Aí, depois que ele pula uma linha, ele vai para a próxima empresa. Então, vamos ver. Eu incrementei o valor de mês, incrementei o valor da empresa. Inicializei o mês como 1, inicializei a balança como 0. Bom, deve estar funcionando. Vamos ver isso aqui e usar a saída que ele me deu, né? Então, primeiro ele pegou 3 empresas e 2 meses. Então, vamos aqui para o idle. Qual o número de empresas? 3. Qual o número de meses? Faltam 2 pontos. Ih, caramba. O que aconteceu agora? Não aconteceu nada. Aqui eu não estou pedindo o número da empresa, nem o mês da empresa. Então, só imprimir minha mensagem. Então, primeiro, já estou vendo que esse programa não vai dar muito certo, porque, tá vendo, esqueci 2 pontos, não pulei uma linha aqui, então vamos dar uma primeira corrigida na forma como o meu programa aparece. Então, aqui, colocar 2 pontos e uma barra, e aqui eu tenho que imprimir uma linha vazia em primeiro lugar. Então, agora vamos reexecutar. Então, aqui apareceu meu idle. Vamos lá. Então, número de empresas, 3. Número de meses, 2. Então, empresa 1, mês 1. Ok, beleza. Empresa 1, mês 1 teve um ganho de 500 e um gasto de 500. No mês 2, ela teve um ganho de 600 e um gasto de 600. E aí ele aparece, a empresa 1 ficou indiferente, balança R$0. Ó, beleza. Tá funcionando exatamente da maneira que eu queria. Ó, a empresa 1 fechou indiferente, gasto de R$0. Então, a minha comparação aqui também
Está funcionando, a balança foi igual a 0. Agora, a empresa 2 teve primeiro ganho de 500, gasto de 600 e ganho de 800, gasto de 1.000. Então vamos colocar as entradas da empresa 2. Então, ganho de 500, gasto de 600. Ganho de 800, gasto de 1.000. E aí aparece a empresa 2 fechou com déficit de RS menos 300. Então, tá certo também, né? Era o que eu queria, que ela fechasse com déficit menos 300. Então, a minha forma de calcular a balança está funcionando corretamente. Minha forma de pular linha está funcionando corretamente. E minha comparação está funcionando corretamente. Então, só colocar a última entrada, que ele pede no exemplo, 500, 800 e... aqui está invertido. 800, 500 e 1.100, 1.100, 1.000. Inverti sem querer. Desculpa, galera. É que, na verdade, esse exemplo fui eu que fiz. Então, aqui tem que ser 800, 500. E aqui eu coloco 1.100, 1.000. E aí ele fechou com lucro a 100. Então, beleza. Meu programa funciona corretamente. E esse aqui é o Nested While Loop. Vê que, ó, que programa bonito, todo colorido e tal. Enfim, vocês viram como ele funciona, quando eu devo usar, né? Devo usar quando eu quero percorrer dentro de um determinado número, um outro determinado número. Então, quero percorrer dentro de cada empresa o número de meses. Tenho que percorrer o número de empresas. Eu poderia ter mais um while loop dentro de outro while loop. Isso tudo varia com o programa que você estiver fazendo. Então, essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.